Eu tava pensando hoje, eu tava um pouquinho. Eu tava. Com você mesmo. Depois eu olho, depois a gente vê. Eu tava pensando, será que eu tô meio bipolar? Eu tava triste, depois eu fiquei feliz. Gente, quero falar com vocês uma coisa muito importante, que é essa coisa de autodiagnóstico. Quando a gente acha que tem uma coisa, porque às vezes faz um pouquinho de sentido ou você fez um teste no BuzzFeed ou no TikTok. Eu sou Matheus, sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar com você sobre o perigo de se autodiagnosticar na internet. Você não sabe o quanto eu fico ansioso para chegar esse momento de vir aqui e falar para você se inscrever no canal. Rapidinho, se inscreve. Pra você não me causar uma crise de ansiedade, eu ter que... Quantas vezes você tava rodando a internet, passou por alguma coisa falando sobre saúde mental, ou alguma emoção, sentimento, e você se identificou? E pode até ter pensado, nossa, eu sou agitado e sem foco mesmo. Será que eu tenho TDAH? Será que eu sou ansioso? Eu tava tão preocupado esses dias... Será que eu tenho depressão? Eu tava tão triste. Essa janela aqui, quem que fez? Quem que fez? Pedreiro, né? Pera. Eu tenho um aplicativo no celular que se você coloca... A internet virou praticamente um consultório online. Só que tem a ausência de uma coisa. A pesquisa, a investigação. O psicólogo. A internet... ela acabou ajudando a gente a acessar alguns lugares que antes ninguém acessava. Muita informação, isso é maravilhoso. Mas será que o acesso exagerado a essa informação não pode ter causado uma pequena coisinha na gente, que é se preocupar demais com algo que às vezes nem é tão real assim? Quem que nunca abriu aquele horóscopo e falou, isso é tão eu, tão a minha cara. Ai, vou até acender incenso que eu vi lá que estava escrito que era bom para ansiedade. Nós somos suscetíveis a se identificar com questões que espelham a nossa vida. Isso é natural do ser humano. Mas isso se chama informação, se informar. Diagnosticar é uma coisa um pouquinho mais complexa e precisa de um certo trabalho em equipe também. Som. Você já ficou sem sono e com falta de foco? Sim, muitas vezes. Isso é TDAH, não é? Às vezes não. Às vezes, realmente, você tá só com falta de sono por uma ausência de higiene e uma rotina, às vezes, um pouquinho mais disciplinada, né? Diagnósticos são complexos muitas vezes e eles precisam de alguns critérios clínicos para que a gente consiga determinar o que realmente ou não é algo. E a gente correr e ter um pouquinho de pressa para determinar o nome de algo, dar nome aos bois, né, principalmente, e tentar achar um diagnóstico pode reforçar algumas coisas um pouquinho tanto quanto negativas. Por que isso aqui não... Essa almofada não levanta? Síndrome... Quem que foi que desenhou isso aqui, ó? Esse traço aqui, forte, assim. Imigrante? Manda mensagem pra ele agora que ele tá com problema com... Isso pode garantir com que você se identifique dentro de um rótulo que não condiz muito com a sua realidade. Você pode ficar ansioso com isso e evitar buscar ajuda real. E achar realmente um diagnóstico que valha pro seu tratamento. Não, Maria, é o seguinte, eu sei que você tá com pressa de receber esse diagnóstico, mas a gente começou a terapia faz 2 dias. Não, você vai passar nos médicos certinhos que a gente conversou. Você já passou na neuropsicopedagoga? Não, também? Não, calma, não tenha pressa. Primeiro, antes da gente descobrir se você tem isso mesmo, vamos arrumar sua alimentação, vamos tentar ir pra, né, que você falou que gosta de academia, vamos arrumar um pouco essa rotina. Uma certa vez, o indivíduo chegou no consultório e ele estava relatando
uma sensação extrema de depressão, deprimência, tristeza mesmo, abatimento, cansaço, tudo que você pode imaginar. E num diagnóstico de internet ele considerou que era uma pessoa depressiva, de fato. Mas ao longo do tempo, investigando dentro do processo terapêutico, veja só, a gente identificou que ele não estava contente com o trabalho dele. E todo dia que ele pensava em ir para o trabalho, vinha ansiedade, pânico, e ele não conseguia, acima de tudo, manter as suas relações do dia a dia. Então esse indivíduo, no fim, ele estava com burnout. Mas para chegar nessa ideia do que ele realmente tinha, demoraram-se alguns meses e muita investigação. E não somente comigo, mas com outros profissionais também. Médico, neurologista, psiquiatra e, por fim, o psicólogo. Aí eu acho realmente que eu tenho TDAH, sim. Eu fui sair, eu esqueci o documento. Eu ando esquecido, sabe? Então deve ser TDAH, pelo que eu vi lá no Instagram. Então eu sei que às vezes você quer uma resposta, tentar às vezes, né? É mais fácil se a gente consegue identificar o que tá rolando, mas calma, isso não é responsabilidade só sua. Sua responsabilidade é se cuidar. Mas o diagnóstico é responsabilidade profissional. Então se você conhece alguém que passa por isso, ou até mesmo você que quer um diagnóstico rápido, comenta aí embaixo. Vamos conversar. Oi? Cadê você? Eu tô aqui embaixo. Embaixo aonde? Aqui nos comentários. Eu tô aqui. E você também tem que estar aqui comigo. Vamos conversar, fala comigo. E se você já passou por um processo enriquecedor de diagnóstico com multidisciplinaridade, comenta aí embaixo também. Bora trazer luz para quem tá em dúvida. E agora, se você não fez isso ainda, há tempo ainda, tá? Não. Você desliga agora. Desliga agora. Você vai no xizinho atrás ali na página. Fecha esse chat GPT agora. Não, você não vai perguntar pra ele, nem pedir pra ele fazer um relatório. Não. Vai. Ah, desisto, vai.